A sétima rodada do Campeonato Brasileiro então começou com o Bahia recebendo o Goiás na Arena Fonte Nova no sábado, 4 da tarde. Everaldo abriu o placar para o Bahia num belo gol, primeiro gol do atacante, camisa 77 com a camisa do Bahia no Brasileirão, mas pouco tempo depois Bruno Melo empatou o jogo para o Goiás em cobrança de falta. E aí terminou assim a partida, 1 a 1. Bahia, óbvio, teve mais chances de gol, jogando em casa, mais posse de bola, embora tenha sido pouca diferença. É um time melhor que o do Goiás. Ao meu ver, são dois times que vão brigar contra o rebaixamento. E acaba sendo um resultado ruim para o Bahia empatar com um concorrente direto em casa. Para o Goiás sai bom, porque jogar com o Bahia na Fonte Nova é um jogo difícil e a expectativa talvez fosse a derrota e o Goiás conseguiu o empate, né? Mesmo com suas limitações, o Goiás vem conseguindo bons resultados. Venceu o Botafogo, líder na última rodada, o único time que conseguiu bater o Botafogo. Já ganhou do Corinthians, que está numa draga, é verdade. Mas o Goiás também conseguiu bom resultado fora de casa na Copa Sul-Americana, mesmo que tenha sido com 2 gols de pênalti. Red Bull Bragantino recebeu o Atlético Paranaense no estádio Nabi Abichedi e o Red Bull venceu por 2 a 0. Eduardo Sacha abriu o placar para o Bragantino no primeiro tempo, aos 16 minutos. E o Tomás Borbas recebeu a bola embaixo do gol para fazer o 2 a 0 para o Red Bull Bragantino. Esse jogo que já foi final de Copa Sul-Americana, onde o Furacão levou a melhor, mas nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na casa do Red Bull, o Bragantino São ganhou. Paulo e Vasco se enfrentaram no Morumbi e o São Paulo venceu o jogo por 4 a 2. São Paulo que com o Dorival Júnior ainda não perdeu. Esse foi o 9º jogo do treinador no comando do tricolor paulista e são 5 vitórias e 4 empates. Uma vitória com placar aí que parece ser bem expressivo, né? Foi um grande jogo. Eu como vascaíno fico feliz de não ter assistido essa partida ao vivo. Fui assistir o Velozes e Furiosos 10 nesse horário e eu ia ter me estressado muito com essa partida. Apesar, né, do Vasco ter feito um bom jogo, talvez o seu melhor jogo no campeonato até aqui, né? Já tinha melhorado assim no sentido de criação, né? Criação não, no sentido de volume de jogo, porque a criação eu acho que continua bem fraca, são lances bem previsíveis. Mas o volume de jogo vem melhorando. Só que são 2 derrotas seguidas, né, para Santos e São Paulo. E aquela frase do treinador Maurício Barbieri: o Santos está mais acostumado a jogar a Série A do que o Vasco. O São Paulo a mesma coisa. Vai ser assim toda hora? O próximo jogo é contra o Internacional. Esse já caiu, mas mesmo assim foi só uma vez, né? Depois é contra o Flamengo. Tá mais acostumado a jogar a Série A com o Vasco. Vai perder também? O que adianta, né? O Vasco que teve desfalques, e então o Barbieri teve que mexer no time de qualquer maneira, não foi porque ele quis, né? O Andrei Santos e o Marlon Gomes estão com a seleção brasileira sub-20. E aí o São Paulo faz 2 a 0, Caleri e Rodrigo Nestor, que faz um golaço, inclusive o gol do Nestor. O Vasco diminui ali no finzinho do primeiro tempo com o Cauã Barros de cabeça, uma boa jogada. E o Galarza empata o jogo já ali aos 37 minutos do segundo tempo. Uma jogada boa também do time do Vasco. E aí com o time empatando, né, a expectativa era que fosse ou segurar o empate ou até virar, né? No momento que você empatou ali no finalzinho do segundo tempo, quem é que está em cima? Aparentemente o Vasco tem mais chance de virar do que o São Paulo fazer mais gols. São Paulo, aproveitando contra-ataques, foi lá, né? Na verdade não, o gol de cabeça do Beraldo, né, em jogada acho que de escanteio, e depois aproveitando o contra-ataque, matando o jogo. 4 a 2. O Vasco finalizou mais vezes, mas não teve mais posse de bola, pouca coisa de diferença também, e o São Paulo finalizou mais vezes no gol. Bom, eu ia ter me irritado muito com o Vasco tendo empatado o jogo e tomando mais 2 gols. Ainda bem que eu não vi ao vivo essa porcaria. Coritiba recebeu o Atlético Mineiro no Couto Pereira, o jogo mais polêmico da rodada. Pênalti para os dois lados, primeiro para o Coritiba abrir o placar com o Robson aos 13 minutos. Esse pênalti não teve muita contestação, né? Bola na mão, é pênalti, e não tem o que reclamar. Agora, pênalti pro Galo sempre tem reclamação, né? O Johan empatou o jogo pro Galo ainda no primeiro tempo, no segundo tempo, lá nos acréscimos, pênalti, e o Hulk foi lá e converteu. 2 a 1 para o Atlético Mineiro. O Coritiba havia tido a expulsão do Zé Roberto, que também foi polêmica aos 10 minutos do segundo tempo.
jogou com a menos então a maior parte da segunda etapa e acabou perdendo a partida para o Atlético Mineiro, que vem melhorando cada vez mais. Esse jogo não foi tão bom assim do Galo. O Coritiba consegue ter uma atuação parecida com o que foi com o Atlético Paranaense, né? Mas não consegue mais uma vez vencer e nem sequer empatar. Continua sem vencer no Campeonato Brasileiro e agora é o único time que ainda não venceu, né? Já que o América conseguiu sua vitória nessa rodada, derrotou o Fortaleza na Arena Independência por 2-1. Com 2 minutos de jogo, o América já saiu na frente. Garoto aí, Brian, acho que é Brian o nome dele, né? Cascardo Lemos, não lembro o primeiro nome dele. Bernardo. Bom, ele acabou de estrear aí com o América Mineiro, já fez um gol, 17 ou 18 anos. O Pochettino empatou o jogo pro Fortaleza e o Felipe Azevedo fez o gol da vitória do Goiás, um golaço, né, do Felipe Azevedo. Vitória do América Mineiro, aliás, desculpa, gente, são 1h18 da manhã e eu tô errando os nomes. O som tá pegando, né? Fortaleza teve mais volume de jogo, muito mais posse de bola, mas o Mancini soube jogar contra esse time ofensivo do Vojvoda e conseguiu a primeira vitória do Coelho do América Mineiro no Brasileirão, deixando a lanterna do campeonato com o Coritiba. No sábado teve também o clássico vovô, Botafogo e Fluminense. O Botafogo venceu por 1-0 o Flu e segue embalado na liderança, né? O Botafogo teve um tropeço na rodada 6 contra o Goiás, fora de casa. Agora vence o Fluminense, considerado por muitos, inclusive por mim, um dos candidatos ao título brasileiro. Gol marcado pelo Vitor Cuesta, né? Um gol bem exótico, né? Ele fez o gol sentado. Fluminense, que tem sofrido bastante com o desfalque do Alexander, que sofreu uma lesão, e agora também o desfalque do Marcelo, que também se lesionou no jogo de terça-feira na Copa do Brasil contra o Flamengo. E o Botafogo fez uma grande partida, muito melhor que a do Fluminense, que finalizou ao todo o jogo inteiro 3 vezes, nenhuma na direção do gol. O Lucas Perry não trabalhou, enquanto o Botafogo finalizou 21, 7 sendo no gol. E o gol saiu da forma mais inusitada possível. A melhor chance do Fluminense foi no final do jogo com o Lelê. E, cara, o Botafogo tá com uma sorte, é sorte de campeão, isso aí eu acho, hein? O torcedor pode se iludir. Eu acho que ele pode sim acreditar que dá para ser campeão brasileiro, porque em 2020, quando o Botafogo caiu, a essa altura do campeonato a gente já dizia: o Botafogo caiu, se não cair, ele vai brigar contra o rebaixamento até o fim. Por que a gente não pode dizer nessa fase do campeonato que o Botafogo pode ser campeão, vai brigar até o fim do campeonato pelo título? Ou pelo menos por uma coisa muito grande no campeonato, uma vaga na Libertadores ali entre os 4 primeiros. Isso eu acho que já dá para dizer. Grande vitória, grande atuação ruim do Fluminense. Não dá para manter o mesmo ritmo todo o jogo, né? O time do Diniz, infelizmente, não. Até pela idade dos jogadores e tal, e esses desfalques muito sentidos, né, de jogadores muito qualificados, que são Marcelo e Alexander, né? O Fluminense já teve muita dificuldade no jogo contra o Flamengo na terça, teve mais ainda agora contra o Botafogo, que nos 2 jogos contra o Fluminense no ano venceu os 2. No Campeonato Carioca, que o Botafogo foi muito mal, né? Eliminado na primeira fase, e no Campeonato Brasileiro, que o Botafogo está muito bem, ganha pelo mesmo placar, 1-0. Já no Clássico Paulista, tivemos o Clássico Vovô no Rio, e em São Paulo, Santos e Palmeiras é conhecido como o Clássico da Saudade. Saudade de ver gol nesse jogo também, né? O Santos está com saudade de vencer o Clássico, porque eram 8 derrotas seguidas e 11 jogos sem vencer, e agora aumentam para 12 jogos sem vencer, porque o Palmeiras arrancou o empate com o Santos, sem Abel Ferreira na beira do campo. Inclusive, dessas 8 vitórias seguidas do Palmeiras, 3 foram com auxiliar, para você ver como o Abel Ferreira é muito expulso, né? Sempre é expulso. E estava suspenso de novo. 0-0 foi o placar. Não tem muito o que comentar sobre esse jogo. Pro Santos já é uma evolução, né? Depois de 8 jogos perdendo, não perdeu, tá bom. E o Santos tá bem no campeonato, dentro da expectativa que a gente tinha, né? Achávamos que o Santos ia começar pior o campeonato, e tá bem. No domingo, o clássico das maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Corinthians nessa fase terrível,
Vanderlei Luxemburgo segue sem conquistar nenhuma vitória com o time do Corinthians. Esse jogo já era esperado que não ia ter a vitória, mas o Corinthians teve a oportunidade. O Flamengo não fez um bom jogo. Muito se diz que o Corinthians fez um dos seus melhores jogos na temporada. Com o Luxemburgo, sem dúvida, foi o melhor, mas muito por conta da má atuação do Flamengo, que não teve a presença do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, seus principais armadores. Assim como o Corinthians não tem o Renato Augusto há muito tempo, sempre fala o Corinthians está mal porque não tem o Renato Augusto. O Flamengo estava sem os dois principais e claro que isso abalou. O Flamengo estava errando muito passe, saída de jogo toda hora, e o Corinthians teve muita chance e desperdiçou, né? Roger Guedes finalizando e o Santos conseguindo salvar com o ombro, até o Yuri Alberto perdendo gol também, né? O Yuri Alberto não está rendendo. No fim, o Corinthians termina com mais finalizações, 5 finalizações a mais no total. Na direção do gol foram 3 para cada lado. O Cássio também salvou o Corinthians antes, há de se dizer, né? Apesar do gol ter saído nos acréscimos, o Cássio fez umas 2 grandes defesas desses 3 chutes do Flamengo que foram no gol, né? 2 grandes defesas e a cabeçada do gol, foi isso. A posse de bola foi do Flamengo, claro. E o Léo Pereira fez um gol na raça, né? O cara tava lesionado, ele queria sair, mas não dava, né? O Sampaoli fez 3 alterações apenas, mas em 3 paradas. E eu acho até que podia ter uma exceção, né, cara? Se são 5 substituições, ele não fez as 5, mas poderia ter mais uma parada. O cara não tá aguentando jogar. E ele aguentou ficar no campo ainda, né? Ele queria sair, mas não dava. O que o Sampaoli fez? Pô, vou segurar aqui com o volante, fica lá na frente. Fica de centroavante. O cara cruzar a bola aí, você tenta cabecear. E o Léo Pereira foi lá, aproveitando o cruzamento do Everton Cebolinha, que eu não entendo por que o São Paulo deixou ele no banco, né? Tá jogando muito bem, um dos principais jogadores de frente, né? Jogando muito mais que o Gabigol, que esse não sai do time nunca. Inclusive voltou com o cabelo antigo, né? E o que ilude o torcedor. Mas o Cebolinha entra e dá assistência para o Léo Pereira, principalmente na ausência de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O Cebolinha não podia ser banco, na minha opinião, né? Teve a volta do Pedro, e aí poderia ter deixado o Pedro no banco, né? Tá voltando agora. Ter escalado o time num 4-3-3, né? Colocado o Marinho e o Cebolinha na frente. Mas não foi essa a escolha do São Paulo. De qualquer forma, no fim das contas, ele venceu. Fez o dever de casa, né? Grenal. Tivemos o Grenal nessa rodada, grande clássico gaúcho, e o Grêmio venceu por 3-1. O jogo que poderia ser a gota d'água para o Mano Menezes. Ainda pode ser, dependendo do que venha a acontecer na Libertadores. Pelo visto, ele vai jogar pelo Inter na Libertadores ainda, ele vai comandar o Inter na Libertadores. Inclusive, teve pergunta na entrevista perguntando se ele ficaria ou não. Aí ele falou: pergunte à diretoria e tal, né? No jogo, o Grêmio deu show. Luizito Soares marcou um golaço, né? Absurdo aí, Soares. Um gol mais bonito do que aquele que ele fez contra o Cruzeiro no meio da semana pela Copa do Brasil. Golaço. O Vila Sante fez 2-0 também num belíssimo gol. O terceiro gol também é bonito, no contra-ataque. Você vê que o Soares não tem velocidade para puxar o contra-ataque, mas ele dá assistência pro gol do Bitelo. E lá no finalzinho, o Inter desconta, né? E quando o Grêmio faz o 3-0, estava com um jogador a menos, porque o Kahneman foi expulso. E o Inter só consegue fazer o gol lá no finalzinho. Grande atuação do Grêmio do Renato Gaúcho, vulgo melhor futebol do Brasil. Apesar do Inter ter finalizado muito mais e ter tido muito mais posse de bola, o Grêmio foi muito mais eficiente, até porque tem um cara como o Luizito Soares que tá voltando a... Qual é a palavra? São 1h26 da manhã, eu não sei. Tá voltando a ser o Soares. Mas o Inter é isso, né? Vários jogos que eles finalizam muito mais e não vencem, né? Contra o Atlético Mineiro eles não finalizaram tanto e perderam do mesmo jeito, né? Por enquanto, o Mano Menezes segue no cargo. Encerrando a rodada, nesta segunda-feira, o Cruzeiro perdeu em casa de 1-0 para o Cuiabá. Em casa não, né? O Cruzeiro não está em casa nesse momento. O jogo foi no estádio Joaquim Henrique Nogueira, lá em Sete Lagoas foi a partida. Não foi no Mineirão, não foi na Independência. E o Cruzeiro resolveu jogar nesse estádio com um gramado muito ruim, o que foi prejudicial, né? O Henrique Dourado reclamou do gramado. Reclama com o Ronaldo, por que foi jogar nesse lugar?
Embora o Mineirão também tenha um gramado do mesmo nível hoje, né? Tinha que jogar na Independência mesmo, não sei se o América não liberou. O Cruzeiro tem que procurar um estádio para ele, né? As estatísticas da partida estão aí, jogo bem equilibrado, 15 chutes para cada lado, 8 do Cruzeiro no gol, 2 do Cuiabá, cabeçada do Davidson entrou, Davidson destaque do jogo, gol de cabeça, deu chapéu, levou chapéu, entrevista fantástica, Davinho é entretenimento puro, né? Grande vitória do Cuiabá fora de casa, Cruzeiro vem muito bem, vem jogando bem, o Pepa ajustou o time, mas tropeços acontecem e esse é um tropeço sentido, né? Contra um time que vai brigar para não cair, como a gente esperava que o próprio Cruzeiro fosse fazer e ainda, né? Ainda está fazendo. Não é porque está bem que vai dizer, pô, o Cruzeiro vai brigar para a Libertadores, o momento está em cima, mas tem muito campeonato pela frente. Acho que o Cruzeiro não vai sofrer muito. Mas nessa situação, né, é tipo um vício. Cada dia você tá vencendo ele. Vitória do segundo tempo. Cara, primeiramente agradecer a Deus por esse gol. Os caras estão xingando aí, insultando aí. Acho que essas crianças que estão no estádio é muito feio, né? Xingamento, filha da puta, desculpa palavrão. Estão xingando a minha mãe, xingando palavrão, as coisas que eu não concordo, né? Pode falar que sou ruim, pode falar tudo, mas que o palavrão é muito feio. Porque é das crianças, né? Tô cheio de criança vendo futebol, né? Coisa bonita de se ver, né? E também quero botar aqui também, uma coisa que não tem nada a ver com o futebol, do nosso futebol hoje, que é o Vinícius Júnior. Passou por um momento muito complicado na Espanha. Muita força para ele, que Deus abençoe ele, guarde o coração dele, tá fazendo um grande campeonato lá fora, pelo Real Madrid. É um cara que eu tenho um grande carinho, que ele possa passar por esse momento complicado, que no mundo não tinha que existir racismo, né? Racismo é uma coisa muito feia, né? Tanto pela cor, tanto por outras coisas, não tem que existir o racismo. Então, muita força do Vinícius Júnior, agradecer também minha esposa, minhas filhas. Esse gol dedico a minha esposa, minhas filhas, a Deus, primeiramente, ao técnico Antônio, que eu tenho um grande carinho por ele, todo o grupo. Parabéns pela volta e que a gente possa continuar somando pontos aí. E agradecer ao do Cruzeiro também, acho que isso é o futebol, menos palavrão que é coisa feia, mas agradeço pelo xingamento, pelo carinho, isso é futebol, faz parte. Só que o palavrão é uma coisa muito feia porque é das crianças, né? Que a gente poderia repensar e não xingar porque é das crianças. Temos filho, temos neto, temos criança, então acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E que o futebol seja isso aí, bonito. O futebol tem que ser bonito. A classificação então do Campeonato Brasileiro após essa sétima rodada ficou assim. O Botafogo segue na liderança com 18 pontos. Em 7 jogos são 6 vitórias e 1 derrota. 14 gols marcados e 6 gols sofridos. É a melhor defesa do campeonato, né? As melhores defesas são, aliás, os primeiros colocados aí, né? O Palmeiras tem 15 pontos. Venceu 4 jogos, empatou 3 e ainda não perdeu. Segue invicto aí o Palmeiras, o único time invicto do Campeonato Brasileiro. Fluminense tem 13 pontos. Na terceira posição, Galo também tem 3. Também tem 13. O Cruzeiro tem 12. O Flamengo e o Atlético Paranaense também. O São Paulo também tem 12. O Santos e o Grêmio tem 11 pontos. Fortaleza e Bragantino tem 10. Bahia, Cuiabá, Internacional e Goiás tem 7. E na zona de rebaixamento temos o Vasco da Gama com 6, o Corinthians com 5, o América Mineiro com 4 e o Coritiba, que ainda não venceu, com 2. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. O artilheiro segue sendo Tiquinho Soares com 6 gols, Hulk tem 4, Rafael Veiga tem 4, Aloysio Boi Bandido 3, Arthur Vitor do Palmeiras 3, Gabigol 3, Gilberto 3, Caleri 3, Léo Pereira 3. Léo Pereira tem mais gols que muitos centroavantes por aí, hein? Mais gol que o Roberto. No ano, né? Tô nem falando só do Campeonato Brasileiro. O Moisés tem 3 também, Roger Guedes, Eduardo Sacha e o Thiago Borbas do Red Bull Bragantino. Nas assistências, Christian Pavon do Atlético Mineiro tem 3, Everton Cebolinha também, Machado do Cruzeiro, Ganso, Tassiano e Tiquinho Soares.